Olá, internauta. Dom Luiz, falando de Curitiba. Gente, vou falar um pouquinho nesse áudio aqui, né? Sobre a teoria da consciência quântica, ok? Então, a teoria da consciência quântica é uma possibilidade fascinante, né? Ela abre mais portas para pesquisadores. O que chamamos de realidade é apenas uma ilusão da nossa mente? Prego, né? Você acha que é uma ilusão ou é uma realidade? Você está vivenciando. O que você acha? Porque, gente, é isso que a teoria da consciência quântica se refere, né? A teoria da consciência quântica, ela é um pouco complexa, né? Complexa para quem não domina o assunto. Na verdade, gente, é que esse é um terreno confuso, né? Mas não deixa de ser fascinante. Embora, gente, muito dos, dos, dos pesquisadores, né, embora esses pesquisadores, eles trabalham ainda muito estão na fase da hipótese, né? Conhecimento suficiente foi acumulado para tornar um campo altamente respeitado. Hoje, muita coisa do que falo, você tem que respeitar. Muita coisa tem sentido. Só que ainda está no campo da hipótese, né? Tem coisa que tem sentido. Na verdade, gente, a vida é o eterno buscar, né? Vão sempre estar buscando coisas, né? O importante é você entrar nesse fluxo. Daqui a pouco a quântica, né? Ela vai ficar arcaica, né? Então, nós podemos dizer que a física, ela teve duas grandes revoluções no início do século XX. Uma foi o que inspirou a famosa teoria da relatividade de Albert Einstein, né? A outra é a da física quântica. A relatividade marcou um ponto de virada. Mas, gente, a quântica transformou completamente a maneira como entendimos o mundo, né? Na física moderna, a questão da consciência surgiu em conexão com a observação dos fenômenos atômicos. A teoria quântica mostrou que esses fenômenos só podem ser entendidos como elos de uma cadeia de processo, cujo fim, gente, é a consciência do observador. Todos já ouviram falar, né? Tudo acontece conforme o olhar do observador, né? Então, a mecânica quântica se propôs, a princípio, a explicar os fenômenos que ocorrem no mundo, desde os extraordinariamente pequenos. Ao fazer isso, gradualmente, eles foram recebidos com grande surpresa. A partir de tudo isso, gente, surgiu essa teoria da consciência quântica. Mas, Dom Luiz, o que os físicos encontraram? Quando a tecnologia, gente, tornou possível a observação de partículas subatômicas, ou seja, aquelas partículas que formam os átomos, né? E são infinitamente pequenas. Uma série de fenômenos estranhos foram descobertos, para dizer, né, o mínimo. O que os físicos descobriram e como isso se relaciona com a teoria da consciência quântica? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, vou falar sobre as descobertas que foram as seguintes. A indeterminação da trajetória. Então, gente, quando um objeto grande é lançado, ele segue uma trajetória previsível, né? As partículas subatômicas, pelo contrário, seguem uma trajetória indeterminada, né? É o mesmo que você pegar uma pedra pesada, digamos, uma pedra ou uma bola, sei lá, né? Então já é previsível a trajetória. Você sabe, você já calcula até onde que ela vai,
aonde que ela vai atingir, né? Agora, faça um aviãozinho de papel, que ele é leve, pequeno, né? Eu fazia muito quando eu era criança, e jogue. Você não sabe onde que ele vai cair, né? Você lança ali e não sabe. Um grão de areia que você joga, você não sabe, né? Porque são pequenos, são leves. Então, essa é a mesma coisa, só um exemplo, né? As partículas subatômicas, né? Elas seguem uma trajetória indeterminada. Você não determina para onde que ela vai, né? Então, indeterminação do impacto final, enquanto você dispara uma bala, por exemplo, você é capaz de dizer onde ela irá atingir ao disparar, né? Agora, quando você dispara uma partícula subatômica, isso torna-se totalmente imprevisível. Então, os físicos pensaram que talvez, gente, aí no campo da hipótese, talvez as partículas subatômicas se comportassem dessa maneira por serem muito pequenas, né? Isso faria com que fatores como o ar ou semelhantes, né, mudassem a sua trajetória e a tornassem imprevisível. No entanto, gente, foi conduzido um experimento que levantou novas questões. Vocês já ouviram falar, que todos aqui, né, sobre o experimento da dupla fenda. É um dos assuntos que mais se comenta na física quântica. O experimento da dupla fenda, gente, ou o experimento de Young, né, está na base da teoria da consciência quântica. O assunto é um pouco confuso e complexo, né? Mas eu vou tentar simplificar o máximo possível, né? Não sou cientista, né? Mas eu quero tentar explicar para você. Os físicos pensaram que se minimizasse os fatores da interferência na trajetória e no impacto, faria um objeto que foi disparado se comportar da mesma forma que uma partícula minúscula também disparada. Para isso, eles usaram, gente, duas grades, cada uma com duas aberturas. Então, dispararam objetos e partículas através dessas fendas, né? E, no entanto, né, as partículas acabaram formando um padrão de faixas horizontais bem organizadas. Os objetos não, né? Também foi observado que as partículas conseguiam passar pelas duas fendas simultaneamente. Então, eles cobriram uma das fendas e assim as partículas se comportaram da mesma forma que os objetos disparados. Então, os cientistas concluíram que as partículas funcionavam como ondas e não como pequenos objetos sólidos. Ondas de quê, Dom Luiz? Bom, os cientistas chamam de ondas de probabilidade. O resultado final, gente, é que eles descobriram que o mundo do infinitamente pequeno se comporta de maneira diferente. Ele opera com uma lógica diferente, né? Então, para fins educacionais, temos que continuar simplificando, né, esses tópicos que são muito complexos. Então, eu vou pular alguns conceitos importantes e dizer apenas que os físicos conseguiram detectar que a presença de um observador modifica o comportamento das partículas subatômicas. O olhar do observador, ele pode mudar, a vida dele é como ele observa, né? Para trazermos aqui para a aplicação nossa do dia a dia. Sua vida é conforme você observa, seja conscientemente ou inconscientemente, né? Parece, gente, que a natureza muda a sua maneira de se comportar quando a observa. O físico Pascual Jordan diz com as seguintes palavras: nós mesmos produzimos resultados das medições
Em outras palavras, gente, o simples fato de observar a realidade a faz mudar. Então, você pode mudar a sua realidade mudando a sua maneira de observar, de ver a vida. Somos basicamente, gente, incapazes de perceber a realidade como ela é. Não existe objetividade. Descrevemos e medimos o que percebemos. Mas apenas observar algo provoca essa mudança? Provoca, gente. Né? Se você agir. Porque quando você vai construir uma casa, você observa. Como que eu vou fazer essa casa? Ou uma tarefa, qualquer coisa. Aí você parte para a ação, né? E você vai fazer a casa, mas primeiro você observa, né? Então, alguns físicos colocam dessa forma. O que observamos não é a própria natureza, mas a nossa natureza, mas a natureza exposta aos nossos métodos de questionamento. Isso significa o quê, gente? Que aqui e agora existe todo um universo cheio de fenômenos que não podemos ver, ouvir ou perceber. Para terminar de complicar as coisas, vários físicos postularam que o cérebro também tem um comportamento quântico, né? Segundo a teoria da consciência quântica, somos criaturas com 2 olhos, mas precisaríamos de muito mais, ou de óculos especiais, para vermos o que realmente acontece no que chamamos de realidade, né, gente? Então, temos que transformar a realidade, escolher os sonhos que alimentamos, né? Nós temos que ter certeza do que queremos, observar e mudar nossa realidade, né? As crenças, gente, que se encontram enraizadas no seu subconsciente, influenciam a interpretação de tudo que acontece com você, seja no seu exterior ou no seu interior. Por outro lado, gente, muitas dessas crenças errôneas, né? Elas são errôneas e nos levam a ter pensamentos, emoções e comportamentos que constituem fontes de bloqueio e sofrimento. Pense que todos temos o poder de transformar a nossa realidade, até mesmo de escolher os sonhos que alimentamos. Mas, para chegar a isso, primeiro você tem que compreender o que é mente quântica. Você tem que compreender que tudo acontece conforme o olhar do observador. Todos os seres vivos e tudo que temos ao nosso redor, o que acreditamos é a realidade. É formada por átomos. Átomos cujo interior é uma grande parte vazio. Além disso, para entender o que estou falando, pense no seguinte. Tudo que é físico na sua vida não é composto de matéria, mas de campos energéticos ou de padrões de frequências de informação, né? A matéria é mais nada, gente, né? Matéria, energia, é mais nada do que algo, partícula, né? Antigamente, acreditava-se que os elétrons orbitavam em volta do núcleo, como os planetas orbitam em volta do Sol. Atualmente, gente, os cientistas nos dizem que o átomo é composto de 99,99999% de energia e cerca de 0,0000, né, 0,0001 de matéria, né? Em forma de proporção, isso não é quase nada. Os físicos quânticos descobriram que a pessoa que está observando as partículas infinitesimais, né, infinitesimais do átomo afeta a conduta da energia e da matéria. Os experimentos quânticos demonstram que os elétrons existem como uma infinidade de possibilidades ou probabilidades em um campo visível de energia. Mas apenas quando o observador se fixa em qualquer localização de um elétron, é que esse elétron aparece. Em suma, gente, uma partícula não pode se manifestar na realidade, ou seja, no espaço-tempo, tal
como nós o conhecemos, até que ela seja observada. Então, quando o observador busca um elétron, há um ponto concreto no espaço e no tempo em que todas as possibilidades do elétron colapsam em um acontecimento físico, né? Com esse descobrimento, mente e matéria já não podem continuar sendo consideradas de forma separada. Elas estão intrinsecamente ligadas, porque a mente subjetiva exerce mudanças perceptivas no nosso mundo físico, no nosso mundo subjetivo. Falamos, gente, de uma mente quântica. Pense que se a nível subatômico a energia responde à sua atenção e se converte em matéria, né? Como a sua vida iria mudar se você aprendesse a dirigir o efeito observador e a colapsar ondas infinitas de probabilidade na realidade que deseja. Você seria um melhor observador da vida que deseja viver? Bom, por natureza, gente, tudo que existe no universo físico é feito de partículas subatômicas, como os elétrons. Essas partículas estão em estado de onda, energia. Lembre-se de que é 99,99,9%, enquanto não são observadas. Potencialmente são tudo e nada, gente, até que sejam observadas. Elas existem em todos os lugares e em lugar nenhum até que elas sejam observadas, né? Portanto, tudo que existe na nossa realidade física existe como puro potencial, né? Se as partículas subatômicas podem existir de forma simultânea em uma infinidade de lugares possíveis, somos potencialmente capazes de colapsar em uma infinidade de possíveis realidades. Ou seja, se você pode imaginar um acontecimento futuro na sua vida, se baseando nesses seus desejos, essa realidade já existe como possibilidade no campo quântico, esperando que você a observe. Se a sua mente quântica é capaz de influenciar o aparecimento de um elétron, em teoria pode influenciar a aparição de qualquer possibilidade, né? Nossos pensamentos e sentimentos não são uma exceção em tudo isso. Tanto os pensamentos quanto os sentimentos têm um sinal eletromagnético. Os nossos pensamentos enviam um sinal elétrico para o campo quântico. Assim, nossos sentimentos teriam o poder de atrair magneticamente situações na vida. Ao unir isso, o que pensamos e o que sentimos produz um estado do ser que gera uma marca eletromagnética que, por sua vez, influencia cada átomo do nosso mundo. Esse acontecimento, gente, faz com que nos perguntemos: o que estou transmitindo de forma consciente ou inconsciente na minha vida cotidiana, né? Há uma infinidade, gente, de possíveis marcas eletromagnéticas de inteligência, riqueza, liberdade, saúde, né? Relacionamento, já, né? Que ela já existe com um padrão de frequência de energia. Se ao mudar o seu jeito de ser, ou seja, mudar as suas crenças e assim mudar os seus pensamentos, emoções e comportamentos, você irá criar um novo campo eletromagnético que coincide com esse potencial no campo quântico da informação. É possível que você tenha se deparado com essa situação ao ser atraído por ela, ou que a situação encontrou você. Tudo indica que esta é uma hipótese muito provável em função dos conhecimentos de física com as quais contamos na atualidade. Mas, para que isso ocorra, você tem que ter consciência sobre todas aquelas crenças que estão no subconsciente e que te provocam bloqueios. Por exemplo, você conscientemente quer ter dinheiro, mas sua mente consciente dá uma ordem contrária, né? Desde pequeno você ouviu falar que o dinheiro é muito difícil de conseguir e que as pessoas ricas
são arrogantes, né? Esse sinal é que a sua mente subconsciente manda para o campo quântico. É por isso que você não atrai dinheiro para a sua vida. Seria preciso bloquear esse tipo de crença, gente, pois a mudança exige coerência, né? Por isso que as reprogramações funcionam, né? A coerência começa alinhando os pensamentos e os sentimentos. Quantas vezes você tentou criar algo acreditando na sua mente quântica que você conseguiria, enquanto seu coração lhe dizia o contrário? Que resultado aquele sinal incoerente que você estava enviando produziu? As ondas, gente, de um sinal são muito mais potentes quando são coerentes. E o mesmo ocorre quando seus pensamentos são alinhados com os seus sentimentos. Quando seus pensamentos claros e centrados no seu objetivo são acompanhados por uma forte implicação emocional, você transmite um sinal eletromagnético mais potente, que atrai uma possível realidade que coincide com aquilo que você deseja, né? Você pode querer abundância na sua vida, ter pensamento de ser rico, mas se você se sente pobre, escasso, e seguindo as hipóteses que estou discutindo com você, você não vai atrair abundância para a sua vida. Por que não, Dom Luiz? Porque os pensamentos são a linguagem do cérebro e os sentimentos são a linguagem do corpo. Você está pensando uma coisa e sentindo outra totalmente diferente. E quando não existe essa coerência, o corpo deixa de responder de forma coerente. Pense que em você há um enorme poder para criar a realidade na qual você habita, né? Se você mudar seus paradigmas, se reprogramar, se desbloquear, né? Sentir, passar, agir, mudar seu modo de se expressar, ir à luta, gente, sair, fazer ação, você pode ser, ter e fazer o que você quiser. Ok, gente? Dom Luiz, falo de Curitiba. Meu contato para mentoria, cursos, reprogramação do subconsciente, né? Terapias, pode contactar. 41 999 38 8577. Ok? Sucesso!